E vamos falar da situação do petróleo no mercado internacional, depois das explosões na refinaria na Arábia Saudita. Desde ontem, os mercados já começaram a ter uma reação muito negativa. Há um temor pelas consequências de um eventual aumento do preço do petróleo no plano global. E claro que aqui no Brasil nós podemos sentir também os reflexos. Hoje nós já estamos tendo uma volatilidade maior do mercado em função disso. As ações da Petrobras se valorizaram, mas nós vamos falar mais sobre as consequências e as condições do mercado com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Denise. É sempre um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Bom, primeiro, conjuntura internacional. Há sinalizações no sentido de tentar garantir a oferta, os Estados Unidos disponibilizando reservas, a própria refinaria na Arábia Saudita diz que tem condições de retomar o fornecimento, que ela também teria estoques. A condição pode ficar um pouco mais tranquila? Denise, acho que ainda é cedo para a gente falar sobre essas coisas, né? Primeiro, a gente tem que ver quanto tempo vai demorar para a Arábia Saudita restabelecer a produção normal, né? A gente teve um corte aí no sábado de 5 milhões de barris, que é mais ou menos 5% da produção mundial, né? Não sei se os estoques americanos, por exemplo, vão ser liberados uma capacidade suficiente para estabilizar o preço a um nível mais baixo. Também temos que ver também como é que está os estoques e a capacidade de outros países produtores da OPEP de repor, né, essa perda que a Arábia Saudita sofreu no sábado, né? Além do mais, eu acho que teve dois eventos aí importantes que podem determinar que essa volatilidade de preço que a gente vai ter nas próximas semanas, nos próximos meses, seja com viés de alta. Primeiro foi a fragilidade, né, que se mostrou das infraestruturas na Arábia Saudita que foram atacadas por drones, né? Pela primeira vez isso acontece, então esse risco de ataque de drone ou de outra tecnologia parecida vai ser colocado no preço. E também é importante um outro fator, que as tensões, né, diplomáticas entre Teherã e Washington se acentuaram, né? Ficaram mais fortes, e a gente sabe que a gente tem dois chefes de Estados, tanto nos Estados Unidos como no Teherã, que não são nada ponderados. Então, tudo isso nos leva a crer, Denise, que a gente vai ter aí nas próximas semanas, nos próximos talvez 2, 3 meses, uma volatilidade grande, como você falou, no preço, mas com viés de alta, né? Eu não acredito que nos próximos meses a gente volte a ter barril a $60. Uma coisa interessante que aconteceu também, que é bom pontuar, é que esse acidente na Arábia Saudita ocorreu no momento onde o preço do petróleo estava caindo, né, em função de recessão econômica e dessas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, né? Então, aquele preço foi de $60 para $70, subiu mais ou menos 20%. 20% é um número elevado, mas em níveis absolutos, $70 não é nada assim tão alto como a gente já viu aí no mercado de petróleo a 90 e a $100. Bom, os danos provocados pelos ataques, eles cortaram pela metade a produção deste país, que é o maior exportador mundial de petróleo, provocando uma redução de cerca de 5,7 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% do suprimento global atual. As autoridades sauditas estão antecipando aí a possibilidade de uso das reservas para tentar compensar a suspensão da produção decorrente de todos os danos causados nas instalações, mas se espera que haja toda uma coordenação internacional para minimizar o impacto. O fato é que desde ontem o petróleo ficou muito pressionado e teve a maior alta durante uma sessão desde a Guerra do Golfo em 91. E o professor Adriano falava que o petróleo vinha no momento de queda. Eu queria falar sobre o preço, formação de preços aqui no Brasil, porque nós tivemos na semana passada e na semana anterior aumentos do preço do diesel nas refinarias. Os aumentos passaram aí de 5%, esses dois aumentos. O que explicaria? Aqui no Brasil foi a questão do dólar? Não, foi a questão do dólar, sim. Também a Petrobras ficou muito tempo sem reajustar os preços do diesel, né? Nós ficamos quase cerca de 30 dias sem reajuste, e por isso o reajuste foi um pouco maior em função de ficar tanto tempo sem mexer no preço, né? Agora, eu acho que esse evento aí do petróleo ter ido para casa dos $70 vai ser um teste de fogo para a Petrobras e para o governo brasileiro, né? Porque a gente sabe que essa relação da sociedade com o preço de gasolina e diesel ela é muito sensível e complicada.
Recentemente, a gente teve lá no passado, no governo Temer, a famosa greve dos caminhoneiros, aonde essa entidade de classe, aí, os caminhoneiros, justificavam o preço elevado do frete em função do diesel, né? Então, agora, o preço ficando mais alto, a gente imagina que nas próximas semanas vai ocorrer um aumento, né, no preço da gasolina e do diesel. Acho que a Petrobras vai esperar pelo menos aí 2, 3, 4, 5 dias para ver aonde fica estabilizado esse preço. Isso vai ficar na casa dos 70, 68, 80 dólares. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que vamos ter aumentos na gasolina do diesel nas próximas semanas. Se isso não ocorrer, aí vai ficar uma situação complicada, porque o mercado vai achar que você está tendo uma interferência no preço dos combustíveis, né? E vai dificultar muito, por exemplo, o sucesso, né, da privatização das refinarias, que a Petrobras já colocou no mercado, a venda de metade da capacidade de refino brasileiro, o que corresponde mais ou menos a 8 refinarias. Então, vamos esperar para ver, né, Denise? Vamos torcer para que o preço não estabilize num nível tão alto, para que a gente não precise aumentar tanto o preço da gasolina do diesel, mas também a Petrobras tem que ter uma política coerente, né, com a atual, inclusive, gestão da empresa, porque se você não aumentar os preços, você vai fazer com que a empresa perca a rentabilidade. O mercado está acreditando que isso vai acontecer. Basta você olhar hoje a Bolsa, você vai ver que as ações da Petrobras estão crescendo. Exatamente, eu falei sobre isso. Mas se nas próximas semanas a ação o controle de preços ficar claro, se ela não aumentar o preço de gasolina e diesel, aí acho que as ações começam a mudar de direção e vão cair. Conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. É um prazer sempre falar com vocês. Uma boa tarde a todos e uma boa semana.